a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem especialista em História Militar. Nasceu em 99 na cidade ucraniana de Ternopil e aos 2 anos veio para Portugal e passa a viver em Aveiro. Na primária não gostava muito de ler, para a preocupação da mãe, que lá se apercebeu que o filho mais rápido lia enciclopédias do que histórias. Na escola sentia especial interesse pela disciplina de História, nos manuais gostava de estudar os nomes dos reis e distraía-se da matéria a tentar interpretar os esquemas dos guerreiros, mapas e batalhas. No secundário achava que gostava de política, ponderou direito, mas escolheu relações internacionais e acertou. Vibrou com a cadeira de dinâmicas da paz e dos conflitos e a cadeira de geopolítica e geoestratégica. Nestes momentos letivos sentia vontade de debater com o professor e surpreendê-lo com novas informações que havia estudado. Hoje ocupa o mestrado em História Militar e, olhando para os tempos em que vivemos, é capaz de ser bem útil uma conversa com o Vitaly Venislavski, que absorveu a cultura portuguesa e hoje sente-se português e ucraniano. Vitaly, bem-vindo! Olá. Com português e com ucraniano, te sentes? Sou português, enfim, por estabelecimento, por aculturação. Tenho raízes ucranianas, meus pais são ucranianos, toda a minha família, a partir dos meus pais, são ucranianos, mas estando aqui desde os 2 anos, jardim de infância, primária, secundária, segundo ciclo, universidade, bom, eu sou português e tenho raízes ucranianas e tento juntar as duas coisas para criar aqui uma salada. Prefiro que seja uma salada e não uma sopa, porque uma salada ao menos tem os ingredientes todos separados uns dos outros. Uma sopa mistura aquilo todo. Eu prefiro ter ali uma salada. E a história da tua vinda para Portugal foi o teu pai estava à procura de um sítio, um trabalho cá. Porquê é que apontaram para Portugal? Bom, essa é uma história interessante. Os anos 90 na Ucrânia, que é com a queda da União Soviética, não era propriamente um país muito bom para se viver. Claro que infelizmente hoje não é ainda melhor, mas enfim, naquela altura era bastante complicado e os meus pais estavam a procurar alguma forma de vir para outro país para tentar encontrar alguma maior segurança e maior estabilidade, em primeiro lugar. E primeiro eles apontaram para o Chipre. Só que, e eu não me lembro disso pessoalmente, claro que na altura ainda não existia, mas segundo a minha mãe que me contou, primeiro apontaram para o Chipre e quando estavam para ir para o Chipre a minha mãe percebeu-se que estava grávida comigo e portanto tiveram que cancelar esses planos e por alguma razão o meu pai depois veio para Portugal. Acho que estava relacionado com um boom de imigrantes que vinham da Europa de Leste para Portugal naquela altura. Uhum. E portanto... E ouvia-se, a publicidade a Portugal era boa? Eu acho que sim. À partida, se ele escolheu vir para cá, a partida era boa. Sim, os anos 90 foram muito interessantes em Portugal, de facto. Sim. Diferenças culturais que tu notes entre a Ucrânia e Portugal? Eu sei que o teu interesse pela Ucrânia foi muito instigado pelos teus pais, não é? Para manteres a ligação. Sim, foi instigado, mas enfim, nunca foi forçado. Foi instigado, plantaram lá a semente e depois com o tempo é que eu fui ganhando algum interesse. Eu fui fazendo questões muito simples, porque é que eu nasci lá e porque é que eu estou aqui, o que é que tem lá e o que é que tem aqui, o que é que não tem lá que tem aqui e vice-versa. E fui começando a compreender um pouco melhor o que é a Ucrânia, o que é que tem lá diferente. E enfim, fui-me apercebendo daquilo que é, daquilo que são as diferenças, daquilo que são as parecenças e pronto. E o que é a Ucrânia? Para quem nunca lá esteve e para quem não, é impossível não estar a par do que se passa, mas como é que descreverias? Que país é este? Qual é, se pudesses resumir a sua história? A Ucrânia é um país muito, muito, muito diverso e eu acho que a história da Ucrânia é fascinante porque é um produto e é um resultado de imensas transformações ao longo de séculos e ao longo até de milénios. Uma das coisas que eu gosto muito de comparar no que toca à historiografia ucraniana com a historiografia até portuguesa é que nós aqui quando falamos da altura da queda do Império Romano do Ocidente nós chamamos essa altura de invasões bárbaras. Foi quando um conjunto de povos estrangeiros começou a invadir o Império, começou a atacá-lo e portanto o próprio Império acabou por implodir. Na Ucrânia esse período chama-se de a grande migração dos povos. Portanto mostra logo uma perspectiva diferente e uma perspectiva daqueles povos que passaram na altura pelo atual território ucraniano e, portanto, a Ucrânia é um grande mix e hoje a situação que lá acontece também é um pouco o resultado dessa mistura que ocorreu durante imensos séculos. Portanto, sim, quando a primeira coisa que eu penso sobre a Ucrânia é que é uma mistura muito grande e muito heterogénea de diferentes pessoas, diferentes antepassados culturais até, e uma mistura muito, muito interessante que ainda está à procura do equilíbrio em termos sociais, em termos até culturais, ainda está à procura desse equilíbrio, mas eu acho que está a fazer um grande caminho em direção a encontrá-lo. E tu em pequeno o que é que te interessava assim tanto nas enciclopédias?
A tua mãe não conseguia meter-te a ler histórias, literatura para crianças, mas lá percebeu o teu interesse em enciclopédias, o Google da altura, não é? Era o Google da altura, sim. Eu gostava muito de aprender por forma de imagens. Era essa a maneira preferida. E ainda hoje sou assim. É difícil para mim explicar coisas, é difícil para mim ser conciso se eu não tiver uma imagem e se eu não tiver onde apontar e o que exemplificar. E, portanto, isso é um resultado daquilo que eu era quando era mais novo. Eu preferia 1000 vezes uma enciclopédia porque tinha pouco texto, mas tinha uma imagem, tinha um grande exemplo. E explicava as coisas, não as simplificando, mas tornando-as práticas. E isso ajudava sempre a compreender a razão e o funcionamento, o que está por trás das coisas, como é que elas funcionam. Mas tu abrias ao calha ou ias pela a ordem alfabética? Em que palavras é que paravas? Acho que eram mais países. Eu lembro que eu tinha uma enciclopédia, ainda tenho, acho que ainda tenho algo hoje em casa escondida. Tinha uma enciclopédia que era todos os países do mundo. E era mais ou menos 2 páginas por país. Eu ali meia dúzia de parágrafos a dizer qual é o país, qual é a população, a capital e assim. E dava assim meia dúzia de imagens também a mostrar como é que eles eram. E eu adorava aquela enciclopédia e eu lia imenso. Eu não pegava na enciclopédia e não lia de uma ponta à outra. Eu abria, via este país, fechava. Voltava a abrir, via aquele país, fechava. E ia fazendo isso e era assim que eu me divertia. Era assim que eu lia, porque tinha lá algum texto que eu tinha que ler. Mas, sobretudo, eu tentava ver as imagens, eu tentava conhecer as coisas. E o mesmo acontecia nos manuais de história. O mesmo acontecia nos manuais de história. Acho que eles são os culpados por eu gostar de história, porque aquelas ilustrações que eles tinham são fantásticas. Eram pelo menos Mas já te fantásticas. acontecia com filmes, se o tema fosse guerra? Ou história militar? Com filmes, enfim, tornou-se mais tarde. Eu, quando era mais novo, era muito mais pelos esquemas, pela forma como eram apresentadas as cores. Depois, os filmes começaram a aparecer assim mais tarde, já quando eu comecei a habituar-me até às próprias imagens um pouco mais violentas e assim. E pronto, também começava a gostar disso. Mas os filmes, às vezes, sobretudo os filmes de guerra, mostram muito um caos. E a guerra é o quê? A guerra é um caos, só que... É mais do que um caos. É a ordem no caos, honestamente. Como assim? Porque nós vemos, quando vemos uma guerra ao longe e de fora, parece-nos que são explosões, correria, gritaria, mas na realidade cada um sabe exatamente o que tem que fazer e vai fazendo isso. E portanto é a ordem no caos. Existe. Mas há um método em guerrear? Claro, há vários, há uma arte toda nisso e há um conjunto de regras muito, muito bem definidas de como é que a guerra tem que ser feita. Quais é que são essas regras? E explica-me o teu interesse na arte da guerra, que é uma expressão estranha para quem não conhece, para quem não está a par. A arte da guerra é uma ideia, enfim, doutrinária da forma como a guerra é aplicada. Ela resulta de algo e ela depois resulta também em algo. É uma consequência, mas ao mesmo tempo é uma causa. E é um intervalo, no fundo é um intervalo na evolução, é um intervalo, um ponto intermédio da evolução humana. Normalmente o Clausewitz, por exemplo, coloca a guerra como o braço armado da diplomacia. Na Grécia Antiga, a guerra era vista como uma continuação pura da diplomacia. Por exemplo, cidades-estado gregas da Grécia Antiga, quando tentavam combinar algum acordo, não chegavam a esse acordo. Bom, não conseguimos resolver isto à mesa sentados a conversar, vamos fazer assim. Mobilizamos X homens, metemos os homens num campo de batalha, eles andam ali à bulha entre eles, quem ganhar consegue colocar os termos que o outro que perdeu aceita. E depois faziam a batalha, voltavam logo para a sua vida, e os homens que eram mobilizados depois voltavam outra vez para a sua tarefa de cultivo dos campos. E portanto a guerra era uma forma de resolver assuntos. E ainda é, apesar de tudo. Sim, mas isto é interessante para quem, acho eu, que quem nos está a ouvir pode pensar, a guerra tem regras, mas não é o vale tudo, não é o cada um por si, não é o Deus me livre. Como assim tem guerras? Consegues explicar melhor essa ideia? Vamos tentar ver assim. A ideia de uma guerra, ela nasce também da ideia de uma guerra justa, porque ao fim e ao cabo nós estamos a falar, quando falamos da arte da guerra, quando falamos disso tudo, eu quero fazer até um pequeno desvio nisso, é que nós temos que
tender a não cair na tentação de normalizar a guerra, porque apesar de tudo, da guerra ser até vista como um passo importante na evolução humana, e nós vemos, por exemplo, a internet é algo que aparece na Segunda Guerra Mundial, é uma invenção militar que serve como uma rede de contacto entre os militares, que depois é expandida para o resto da sociedade civil. Mas é importante nós nunca normalizarmos a guerra, porque apesar de tudo é uma grande tragédia. E é uma tragédia física, humana, e apesar de ser uma das postulações bases nas quais é fundada a nossa sociedade, ela destrói parte da sociedade para que depois a própria sociedade consiga continuar o seu crescimento e a sua evolução. Mas ela equivale à destruição. Portanto, eu sei que parece irónico estar a dizer que essa destruição tem regras, mas na verdade ela tem essas regras. De que regras é que especificamente nós podemos estar a falar? É as regras da entrada nessa guerra, da chamada guerra justa. Qual é a causa para nós entrarmos em guerra? O que é que nós defendemos com ela e o que é que nós sacrificamos? E, aliás, se o resultado que nós expectamos dessa guerra vale a pena o sacrifício que fazemos por essa guerra. E essas regras depois é que elas têm que moldar, são no fundo regras morais, que depois começam a transcender. Atualmente, com a evolução das sociedades, elas começaram a transcender para a ideia do direito internacional. E o direito internacional humanitário, o direito internacional da guerra, até divide-se em duas faixas, que é o direito, que é o jus ad bellum e o jus in bellum. O primeiro, o jus ad bellum, significa o conjunto das regras que levam o país a entrar em guerra, e o jus in bellum é o conjunto das regras que gerem a própria guerra em si. Portanto, elas existem, elas servem para ser cumpridas, certamente. Obviamente que nós vemos que o quão mais complexas elas se tornam, mais difícil se torna também monitorizar o seu cumprimento, e às vezes muitas partes beligerantes não as cumprem, mas temos que continuar a caminhar no sentido de que elas se cumpram. E o que é que motivou o ser humano para a guerra ao longo da história? Foi sempre questões de território, de poder? Foi questões de defesa. A guerra nasce quando o ser humano definiu os espaços físicos onde se podia procriar, onde poderia existir. Quando nós falamos, por exemplo, na Mesopotâmia, que quando surgem as primeiras sociedades, elas estabelecem, o nómada começa a tornar-se sedentário porque ele percebe que ele consegue criar os seus bens alimentares, ele consegue estabelecer-se nesse território, porque é um território que lhe permite fazer isso. Estamos a falar sobretudo no vale do Rio Tigre e do Eufrates, que continua a ser um vale muito fértil. Naquela altura o ser humano aprendeu a usar aquela fertilidade da terra para conseguir criar a sua vida, e para isso a primeira coisa que percebeu era que tinha que defender-se. A guerra é tão antiga quanto é o homem, porque mesmo quando o homem era nómada, ele tinha que se defender, ele tinha regras até de grupo. Os mais velhos ficavam no meio, os mais jovens ficavam sempre à frente, na linha da caminhada dos povos nómadas, normalmente, e eram aqueles que se ocupavam de defender os mais velhos e os mais frágeis. E portanto, essa base depois transcendeu para a criação de uma sociedade já sedentária que se foi estabelecendo e que teve que começar a criar estruturas para se defender de quaisquer outras incursões. Mas, quando olhamos para as guerras atuais, trata-se de defesa? Vladimir Putin está a defender-se ou está a atacar? Provavelmente na concessão dele ele está-se a defender. Enfim, vamos ver ver assim, o caso da guerra da Ucrânia. Da iure, estamos a falar de uma invasão, e de facto é uma invasão. A Rússia invadiu a Ucrânia, que é um país soberano. Agora, se nós formos entender a razão pela qual a Rússia invade a Ucrânia, concordando ou não com essa razão, eu, por exemplo, não concordo com a razão que a Rússia coloca, mas a Rússia acredita que está a fazê-lo para defender os seus interesses. Porquê? Uma guerra surge como resultado de insegurança. Quando um ser humano se sente inseguro, ele ataca. E, portanto, se o presidente russo se sentiu inseguro, e ele sentiu-se inseguro por razões de crença de um império que já não existe, ele acredita que existe, ou que caiu nos ombros dele, a ideia de fazer renascer o Império Russo, e a ideia de fazer renascer a grandeza que era o Império Russo, e ele percebeu que para isso ele tinha que ter o controle sobre a Ucrânia, porque se ele não tivesse, a sua ideia do Império Russo iria desmoronar-se completamente. Um Napoleão dos tempos modernos? Sim, é um Napoleão dos tempos modernos, ou em vez de dizermos um Napoleão II, é o Putin I, não é? Sim.
Mas normalmente sim, a ideia das guerras é que elas nascem fruto da insegurança. Quando o ser humano se sente inseguro, ele tende a atacar. Portanto, é que acontecem as guerras e ele sentiu-se inseguro. Agora, nós, obviamente, podemos concordar ou discordar dessa ideia. A verdade é que eu quando ouço uma pessoa a dizer que o Vladimir Putin está a proteger a ideia de um Império Russo, eu acho essa ideia completamente ridícula, porque o Império Russo já é passado e é uma pessoa que vive no passado e que tenta rejuvenescer uma ideia que já não existe, que já se provou que não funciona. Porque se o Império Russo funcionasse, ele continuava a existir. Se ele agora não existe é porque alguma coisa... Quando a guerra estala, já havia alguns sinais. Logo inicialmente vieram dizer que já era uma coisa mais do que óbvia. Mas tu, nessa altura, estavas no início do mestrado, em 2021, não é? Sim. E tu acreditavas que não iria acontecer. Leste muito sobre isso, mas achavas que seria o fim da guerra. Ou da guerra... Como nós estudámos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a guerra com muitas perdas humanas, com muita sofisticação também no material de defesa ou de ataque. E depois essa tua crença é confrontada com a realidade. Porquê é que tu no fundo acreditavas nisso? Havia duas partes. Eu estava num combate interno naquela altura e havia a parte, digamos, racional dentro de mim, que olhava para muitos factos e apercebia-me que alguma coisa era inevitável. Podia não ser uma guerra, mas alguma coisa era inevitável. Primeiro estamos a falar de um build-up, de um aglomerar de tropas constante, quer por parte da Rússia e mesmo até por parte da Ucrânia, certamente, e até a NATO estava a fazer isso. Havia ali naquela região toda, estava a ser constantemente feito um build-up de forças e... Sobretudo as regras ou as leis da guerra, a arte da guerra, mais uma vez usando essa expressão, diz-nos que normalmente, quando havendo um aglomerar de tropas, que na altura até a Rússia dizia que era apenas para treinos, normalmente um aglomerar de tropas, quando começam a ser construídos em grande escala hospitais de campanha, significa que existe a necessidade de tratar de feridos. Em treinos não há propriamente uma grande escala de feridos. Portanto, quando se começam a construir hospitais de campanha, significa que está-se a planear uma operação a sério. E esses hospitais de campanha eu creio que já estavam a ser construídos em novembro de 2021. E, portanto, em novembro já se tornou como certo que a guerra ia começar, pelo menos para os decisores políticos da Ucrânia. Os contactos entre a própria Rússia e a Ucrânia já tinham acabado naquela altura. Também é um dos sinais que identifica o início de uma guerra, que é quando os contactos diplomáticos entre as duas partes terminam. Mas depois havia a outra parte de mim que pensava que, e essa é a parte que é fruto da União Europeia mesmo, que pensava que, enfim, nós chegamos ao fim da história, não vai haver mais guerras e se houver vai ser meia dúzia de escaramuças e depois vão-se aperceber que não chegam a nada até lá e vão voltar à mesa diplomática. Mas, pronto, era aquela crença quase teleológica da União Europeia e do fim da história, que, enfim, nós chegamos à derradeira paz e que não vai haver mais guerra no continente europeu. Essa ideia está afastada de que não estamos no fim da história, não é? Estamos bem longe do fim da história, há muito longe para viver, mas estamos a encaminhar para construir uma paz duradoura e isso é importante e às vezes... Achas que estamos a encaminhar-nos para isso? Estamos. Normalmente até diz-se que quando... Eu estou otimista. Precisamos de algum otimismo. É para quem anda muito distraído ou para quem prefere proteger a sua saúde mental e ver menos notícias, porque não anda fácil. Em que situação é que está a guerra na Ucrânia? Há mais guerras, bem sabemos. Sim. Mas a guerra na Ucrânia em particular. Mas em que é? No plano político, no plano tático? Sim, quem é que está a acontecer? Exato, olha, plano político, plano tático, todos esses planos que tu dominas e também se há algum fim à vista também importa sempre tentar perceber se sim ou não. Bom, o primeiro ponto a começar nesse caso é que nenhuma das duas partes quer aceitar agora conversações. Portanto, elas são colocadas imediatamente de lado e para haver conversações tem que haver um resultado no campo de batalha. Mais uma vez, o campo de batalha é o serviço da diplomacia. A guerra é diplomacia, só que por outros meios, dizia já Clausewitz no século XVIII. Meios bélicos. Sim, meios bélicos e meios que magoam, mas continua a ser político, continua a ser gestão política, continua a ser gestão diplomática, mas por outros meios. As duas partes não querem aceitar, neste momento, outros meios senão a guerra. E a verdade é que a Ucrânia, por um lado,
está a defender o seu território. Podemos até fazer uma curta análise de porque é que as duas partes não querem entrar em conversações. Da forma como estão as coisas, apesar desde que estalou a situação na Palestina e a atenção mediática virou-se para a Palestina, a situação em termos operacionais não se alterou muito. Houve alguns desenvolvimentos até a favor da Ucrânia, outros em que a Rússia tem estado a contra-atacar, mas eu posso mais tarde tocar nesses pontos. Mas, enfim, voltando então à razão pela qual nenhuma das duas partes quer sentar à mesa das negociações. Porque, vejamos, para a Rússia, depois de ter entrado numa guerra, depois de ter invadido um território, depois de ter ficado isolada diplomaticamente, depois de ter sofrido imensas mortes de cidadãos russos que foram mobilizados e que foram para aquela guerra e que morreram, e essa é uma verdade, e tem alguma pressão social isso sobre as famílias dos jovens que morreram na Ucrânia. Putin não pode neste momento aceitar a situação como ela está porque não tem uma vitória para dar, não tem uma vitória para apresentar à sua população, e isso vai causar uma instabilidade enorme. E não só a população, estando a falar da Rússia, nem se coloca a população aqui em primeiro lugar, estamos a falar da Rússia de como ela é, do quão cínica ela é, não é a população, é os interesses que moveram o presidente russo a entrar nesta aventura. Agora, para a Ucrânia, também estamos a falar de imensas mortes, também estamos a falar de um esforço colossal para um país que já estava numa situação muito precária antes da guerra começar, e a Ucrânia vê nesta guerra uma possibilidade derradeira de acabar um ciclo de séculos em que a Rússia tem tentado e em algumas situações tem conseguido dominar a Ucrânia e colonizar a própria Ucrânia. Portanto, esta é uma guerra quase pela descolonização, e é para a Ucrânia é quase a tal chegada ao fim da história com esta guerra. Portanto, mais uma vez, se queres paz, prepara-te para a guerra, já dizia Sun Tzu também. E a questão de colonização, a descolonização é comum ao conflito israelo-árabe, ou não? Sim, mas é uma colonização diferente. Nós estamos a falar enfim, eu não gosto muito de comparar a situação entre Israel e a Palestina e a situação entre a Rússia e a Ucrânia, porque são bem diferentes entre si, e apesar de neste momento haver interesses, haver até teses que nos dizem que Putin está feliz porque a atenção mediática está agora em Israel e em Gaza, estas guerras não têm muito em comum entre si. Nós estamos a falar de duas situações completamente diferentes, raízes mesmo históricas completamente diferentes. O Hamas está a querer defender-se de quem? O Hamas está a querer atacar para conseguir produzir, mais uma vez, ganhos para si. Sente-se ameaçado. Em que sentido? A ameaça que Israel coloca ao Hamas é estrutural, em primeiro lugar, porque o Hamas quer controlar a faixa de Gaza, que em parte também depende muito de Israel. Nós vemos o que acontece mal. Israel bloqueou a faixa de Gaza, a situação catastrófica começou a acontecer lá, e esta guerra também é o resultado de grandes populismos. Eu estou a falar neste momento da guerra de Israel e do Hamas. É uma guerra de populismos. Houve o extremismo quer por parte de Israel, que tem tido uma posição muito desrespeitadora face aos palestinianos, aliás, face às suas crenças, face aos seus sítios culturais, e o Hamas utilizou essa retórica para destabilizar a situação no Médio Oriente e para atacar Israel, porque tem nos seus planos a própria destruição do Estado de Israel. Quando pensamos em guerra, as primeiras memórias que tínhamos, ou os primeiros conceitos acústicos, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, talvez por não ter sido assim há tanto tempo, mas também foram as primeiras mais sofisticadas. Sim. Da história. Sim, foram as duas guerras que, enfim, para a Europa, foram as guerras que trouxeram um trauma gigante, porque ainda hoje se vive esse trauma. O projeto europeu, a própria União Europeia, é o resultado deste trauma, e nasce da ideia de que nós não podemos voltar a ter uma guerra no continente europeu. Porque, repare, o continente europeu esteve sempre em guerra, até a criação, portanto, desde a criação da União Europeia até ao dia de hoje, foi aqueles 70, 80 anos em que a Europa viveu mais tempo sem guerras, propriamente ditas. Até lá havia pelo menos 2, 3 grandes conflitos por século a acontecer na Europa, que depois culminaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais. Com energia nuclear, nunca com armas sofisticadas. Inicialmente, como é que os seres humanos guerreavam naqueles
tempos primordiais com paus? Sim, era sobretudo com unhas. Com paus, pedras, facas. Sim, obviamente que o dano em termos humanos de mortes era muito menor, mas apesar de tudo, nós tenho que admitir que mesmo até há aqui uma contradição do pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo com a evolução do armamento, da capacidade de destruição massiva que nós temos neste momento. As guerras atuais não têm aquela cadência de mortes que tiveram as últimas 3, 4 guerras que aconteceram no continente europeu. As guerras napoleónicas, por exemplo, a invasão napoleónica à Rússia, a Batalha de Borodino, foi uma batalha que durou um dia e uma noite mais ou menos, e foi uma batalha que teve quase 450 mil mortos. Só uma batalha. Não? E a Batalha do Somme também é uma batalha que tem quase 700, 800 mil mortos na Primeira Guerra Mundial. Portanto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial chegaram a níveis de perdas humanas completamente estratosféricas que não se comparam. E hoje em dia as guerras que nós temos, e a guerra da Ucrânia pode-se colocar como a guerra atual com maior intensidade, ela não tem esse nível de mortes que tinham as guerras anteriores. Portanto, isto é um passo... Enfim, parece um pouco cínico até dizer positivo, mas é um passo que mostra alguma evolução da consciencialização humana face à tragédia humanitária que uma guerra provoca e que há alguma responsabilidade que os Estados até tentam assumir de alguma forma, mesmo admitindo que muitas vezes não cumprem com isso. Nós vemos imensos civis a ser mortos. Em algumas situações isso é inevitável, mas em outras é bem evitável e acontece mesmo por razões depois políticas, por razões de estratégia política, mas hoje em dia nós não vemos um nível de morte e destruição destruição em termos de infraestruturas, dependendo da zona, mas em termos de mortes civis não encontramos os números que encontrávamos já na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e até nas guerras do século XIX. E o que é que te interessa quando estás a estudar as batalhas históricas? Já falaste aqui das invasões napoleónicas. É a tática? É o cérebro humano por detrás da operação? Fazer leituras daquilo que é a condição do ser humano, porque é que o ser humano guerreia? O que é que te interessa ali? O que é que tu, quando vais estudar as batalhas, o que é que tu procuras em primeiro lugar? Há muita coisa. Primeiro é as motivações que levam a acontecer uma guerra. Depois é o próprio desenvolvimento da guerra no seu plano operacional, no plano tático, porque depois quando nós começamos quando nós pegamos numa batalha e começamos a ver que quando vemos 2 unidades de cavalaria a correr uma em direção à outra e aquilo tudo dá-se o embate em que é uma coisa horrorosa, gritaria, barulheira, enfim, matança geral, nós ainda assim começamos a entender que isso segue uma certa ordem, que há ali lá está, as tais regras que eu disse anteriormente. Nós sabemos perfeitamente que uma posição de artilharia às vezes é atacada por cavalaria, porque é uma forma de atacá-la mais rapidamente, flanquear e portanto, desligar a artilharia do inimigo para que ela não possa atacar a infantaria aliada, sobretudo para depois a infantaria aliada fazer uma carga sobre a infantaria inimiga e dessa forma conseguir ganhar uma batalha. Portanto, nós vemos aqui já um conjunto de regras que são muito simples. Ninguém, por exemplo, coloca, enfim, uma cavalaria a atacar uma infantaria organizada. Por exemplo, no século XVIII ou XIX organizava-se a infantaria na chamada tática, enfim, na formação de quadrado, em que os soldados metiam as baionetas nas armas, apontavam as armas contra a cavalaria que ia marchar contra eles, e os cavalos psicologicamente não conseguem marchar sobre uma posição que tem coisas pontiagudas apontadas a eles param, e se não vão a tempo de parar, eles esbarram-se naquilo e não há um resultado vitorioso dessa ação militar. Portanto, há regras muito, muito concretas na forma como se pode atacar, deve-se atacar, como é que se deve posicionar o corpo humano nesse sentido. E essa é uma parte que eu acho fascinante na parte do estudo das batalhas, que é, portanto, o aspecto operacional, o aspecto até tático. Depois há o segundo aspecto mais alto, que é o aspecto estratégico, que está relacionado com a forma como são colocadas as tropas, com a forma como as tropas querem ou não querem dar batalha, em que situação, o que é que elas fazem, que tipo de movimentação é que elas fazem, quais é que são os objetivos em termos de cercar uma cidade, uma posição, ou passar de frente, de trás as tropas inimigas. E depois há o plano final, que é o plano político, que é todas estas movimentações, que objetivos políticos é que elas trazem, se é a conquista, se é a derrota do adversário, se é apenas diminuição do poder de um adversário, ou seja, de um país ou de uma nação beligerante e inimiga.
E, portanto, há depois essa conjugação e, por fim, há o contexto no qual surgem os objetivos políticos, que é o contexto, que é inseri-lo no contexto do tempo e do espaço. O tempo é o que aconteceu antes e o que aconteceu depois da guerra, e o espaço é o que acontece à volta, quais é que são os riscos e as oportunidades criadas em termos geográficos, até em termos políticos, antes e depois daquela ação militar. Portanto, uma guerra estuda sempre, sobretudo nesses 3 planos. Sim, e como é que tu, Vitaly Venislavski, te proteges de todas estas imagens e de teres que analisar, porque antes eram imagens de livros, agora são imagens que nos chegam através da televisão e que são muito chocantes, sensíveis. Eu lembro-me, por exemplo, quando instalou a guerra na Ucrânia, eu estava acordada e acompanhei pelo Twitter os primeiros bombardeamentos e fiquei ligada à televisão como toda a gente e comecei a perceber que tinha mais pesadelos, dormia pior e criei em mim um afastamento. Tu, no teu caso e na tua profissão e na área que escolheste, não dá para fazer esse afastamento. Sim. Portanto, como é que tu geres? Acho 7 mil mortos, não sei quantas mulheres violadas. É muito difícil nós todos os dias Sim. encaixarmos isto em nós. Mas quando há aqui, lá está, eu já disse isso, quando nós lidamos com esse tipo de informação em base diária e estamos constantemente a ver isso, caímos sempre no erro de normalizar. E ficarmos dormentes, de alguma forma. De alguma forma dormentes. E é um esforço que nós temos que fazer, que é entender que, independentemente de serem números, cada um desses números identifica um filho, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã. Ou seja, cada número é uma tragédia. Pode não ser para mim, mas é para alguém. E eu tenho que ser humano o suficiente para conseguir aceitar, não aceitar, mas para conseguir pelo menos compartilhar esse sentimento de tragédia com alguém. E é muito importante nós vermos que as guerras, em primeiro lugar, elas são humanas, elas não são políticas. E é um problema que surge neste momento, que vemos bastantes guerras até estalar e muitas outras potenciais que poderão até vir a acontecer, e o nosso espaço mediático está a ser tomado, enfim, de assalto com notícias de guerras e com... Bem, agora em Israel pode começar a fazer a sua ofensiva, tem quase 300 mil homens, 360 mil homens, e nós começamos a comparar, bom, Israel tem 300 mil homens, o Hamas tem 50, 60 mil, pode ter 100 mil, e nós começamos a ver, bom, matematicamente é 1 para 3, bom, afinal até Israel pode perder, ou pode ganhar. Sim, mas antes de nós falarmos disso, vamos pensar assim, são 300 mil filhos, pais, irmãos, irmãs, mulheres, mães, de um lado e do outro. E são 300 mil famílias, ou 400, ou 500, ou 1 milhão de famílias que vivem neste momento com medo constante de que podem estar a fazer a última chamada com a pessoa que neste momento foi mobilizada e que está na linha da frente. Nos últimos anos, as grelhas noticiosas têm sido tendencialmente monotemáticas. Primeiro foi o Covid, depois a guerra na Ucrânia, agora a guerra em Israel-Palestina. Tu sentes que o mundo se está a esquecer um pouco da guerra da Ucrânia, ou achas que isto é normal? Que agora o que reine nos noticiários seja de facto o conflito no Médio Oriente? Bom, o que reina nos noticiários é aquilo que está sempre em primeiro lugar, mais uma vez, da pirâmide invertida, sim. Da pirâmide invertida do jornalismo, mas também daquilo a que nos sentimos mais próximos. Se formos à Ucrânia, de certeza que garanto-lhe que na Ucrânia os noticiários estão na guerra da Ucrânia. Não Exato, estão. sim. Podem dar 10, 15 minutos por dia para Israel, mas depois estão na guerra da Ucrânia, porque é essa a realidade. Para nós aqui em Portugal, a guerra em Israel, tendo em conta que temos tido bastante portugueses que também foram retirados, continua a haver alguns reféns que têm dupla nacionalidade, portanto, ela torna-se um pouco até mais próxima e por isso algumas atenções entraram nessa situação. Também o risco desta guerra globalizar-se, de se transformar num conflito de proporções um pouco maiores, assusta um pouco mais, porque nós estamos a viver muito agora um tempo de receio de uma terceira guerra mundial. Estamos com esse receio de que instale uma guerra, porque sabemos perfeitamente que se instala uma terceira guerra mundial sem regras, sem os países quererem cumprir essas regras. Sim, mas há sempre regras. Mas sem os países quererem cumprir essas regras, nós sabemos que, tendo armas nucleares, tendo um arsenal não só de armas nucleares, mas também de armas com capacidade destrutiva tremenda, dá bastante medo. Portanto, é que sempre que surge alguma coisa que possa piorar a situação em que nós estamos, a atenção mediática vira-se para lá. Isso é um processo natural. Enfim, é importante que as pessoas não se esqueçam que, mesmo acontecendo agora, mesmo o espaço mediático estar a fazer uma cobertura
à situação em Israel, que há muitas outras situações. Nós já faz alguns anos que nós, por exemplo, não falamos da Síria, mas as coisas lá não acalmaram. Já não me lembro quando é que foi a última vez que se falou da Líbia, mas já há coisas a acontecer, e aqui já ao lado. Pronto, e já para não dizer do Mediterrâneo, que é um cemitério a céu aberto também, e já não é falado há muito tempo. Nós pensamos que a crise dos refugiados foi em 2015. Não, ela continua neste momento, e nós temos cada vez mais dificuldades em lidar com isso a nível europeu, e portanto é importante, para que uma pessoa se mantenha sempre informada, estar atenta que há mais coisas a acontecer do que aquilo que vem às vezes na televisão. Sim, e olha, tu quando estudas as guerras e olhamos para a Primeira, para a Segunda Guerra Mundial, vês muitos paralelismos. Costuma dizer-se que a história repete-se, e que um dos benefícios de saber história e de ler sobre história é aprender com o passado, porque há muitas coisas que estão lá. Isto é mesmo assim? É parcialmente. O meu professor aqui no mestrado disse uma frase que por acaso eu achei muito interessante, que é: a história nada ensina para além da própria história. E não convém nós cairmos na falácia, enfim, de pegar a uma coisa e transportá-la para outro espaço temporal, porque algo que aconteceu ontem por conta, e esse contexto permitiu que isso acontecesse. Hoje há outro contexto. E, enfim, a história permite-nos aprender muito, e se nós formos capazes de aprender o contexto em que as coisas acontecem na história, nós somos capazes depois de criar uma linha que começa a justificar as coisas, não legitimar, mas a justificar as coisas que acontecem hoje. A história permite isso. A história não dá soluções. Eu pelo menos não acredito que a história dá soluções. Eu acredito que a história ensina-nos e que nos pode dar algumas dicas, e que até nos pode inspirar a criar algumas soluções. Mas o mais importante quando nós estudamos história, na minha opinião, é que nós temos que entender sempre o contexto do que está a acontecer, ou do que aconteceu e do que levou a uma situação em particular aconteceu. A história é uma narrativa, mas a história é uma narrativa que tem um objetivo específico, que é o objetivo de desvendar o porquê, o como e o que é que aconteceu depois de algo. A história não acho que a história é apenas uma narrativa de vou colocar em cima da mesa, vou despejar um conjunto de factos e criar ali uma linha cronológica. Um aconteceu no dia 1, o segundo aconteceu dia 2, o terceiro aconteceu dia 3, pronto, está feita a história. Não, a história é muito mais do que isso. Ela exige investigar porque é que aquilo que aconteceu dia 1 aconteceu dia 1 e não aconteceu dia 2, por exemplo, e o que é que isso levou a que aquilo que aconteceu no dia 2 tivesse que acontecer no dia 2. Portanto, há sempre essa investigação. E por isso é que eu acho que quando se estuda assim a guerra, tem que se olhar para a guerra também como um resultado de algo, e como algo e olhar para aquilo no qual que resultou dessa guerra. Sim, e quando tu estudas nos teus estudos e nas tuas leituras à volta da história militar e da guerra, o que é que tu procuras? Em que é que queres materializar o teu conhecimento? Ser analista, explicar aos outros, precisamos muito que nos expliquem o que é que se anda a passar, ou por outro lado gostavas de trabalhar na ONU, na NATO, fazer diplomacia propriamente, mais para o lado de José Milhaz ou mais para o lado de António Guterres? Eu não consigo neste momento dar uma resposta certa a essa pergunta, porque eu tendo a olhar para aquilo que eu tenho hoje, e o que eu tenho hoje é uma dissertação que estou a acabar, é a investigação toda que tenho feito e que ainda estou a fazer por isso. Mas gostavas de continuar a investigar? Sim, eu gostava, eu acho que é fundamental, e eu acho que a história tem aquele bichinho, acho que aliás toda a ciência tem esse bichinho que pode criar numa pessoa ou não, dependendo, enfim, vem muita pessoa, mas pelo menos em mim a história criou esse bichinho de que eu não quero parar, eu quero continuar, de que o que eu estou a estudar hoje está-me a dar imensas questões, e que eu quero no futuro entender cada vez mais e melhor. Sim, procurar respostas a essas questões às quais eu estou-me a deparar neste momento. E qual é o tema da tua dissertação? Neste momento eu estou a trabalhar a Guerra da Crimeia de 1853, entre a Rússia, e depois uma aliança entre a Grã-Bretanha, a França, ou melhor, o Império Britânico, a França, e os dois que se aliaram depois ao Império Otomano, e portanto depois entraram na guerra contra a Rússia. Porque é que escolheste esse capítulo em particular, e o que é que tens descoberto e onde é que queres chegar com ela? Bom, o que eu quero, enfim, esta motivação do estudo sobre a Rússia começou com a situação na Ucrânia, portanto, desde 2013, quando começou a revolução coincide mesmo com o teu mestrado, com o teu início de mestrado. Sim, basicamente. É curioso.
sim. E foi essa coincidência até que depois levou-me a continuar esses estudos. Mas há a ideia de que, no fundo, de uma estratégia naval russa, de que a Rússia tem uma estratégia expansiva que, a partir do Mar Negro, quer chegar ao Mar Mediterrâneo. E fruto dessa estratégia tem tido um conjunto de tentativas na altura do seu apogeu territorial enquanto o Império Russo, que recai logo no século XIX, que era de tomar controle sobre a cidade turca de Istambul. Na Rússia era chamada de Constantinopla ainda, fazendo referência ao Império Bizantino que reinava até 1453. E a Rússia estava muito perto de o fazer, só que isso ia contra os interesses do Império Britânico. E por essa razão o Império Britânico, depois encontrando um aliado, lá está, contextualmente encontrou um aliado na França, veio criar uma aliança com o Império Otomano para tentar infligir uma derrota à Rússia, para evitar que a Rússia pudesse controlar Constantinopla. E nesse contexto acontece a Guerra da Crimeia. Os objetivos que eu procurei, primeiro foi, eu comecei esta tese e eu queria simplesmente estudar isso, eu queria estudar uma estratégia naval russa, eu queria estudar o que é que aconteceu a essa estratégia, como é que ela se desenvolveu e o que é que aconteceu para ela, enfim, no fundo ter falhado. A Rússia nunca chegou a controlar Constantinopla, nunca chegou a controlar os estreitos, mas tanto quis. O que é que aconteceu? E durante muitas pesquisas, ainda pré-tese, cheguei à conclusão que foi a tal Guerra da Crimeia que evitou que isso acontecesse e depois veio uma questão, porquê é que isso aconteceu? E fui começando a estudar a Guerra da Crimeia, o que é que levou à Guerra da Crimeia, quais foram os contextos específicos, o que é que era a estratégia naval russa, que nunca aparecia em nenhum documentos, nunca aparecia em nenhum relatos, pelo menos ainda não foram encontrados, nenhum relatos históricos que falem firmemente da existência de uma estratégia naval, mas depois todos dizem que ela existe. E eu comecei a fazer essas questões, então se ela existe, porque é que não há nenhum, enfim, documento oficial que fale dela? Não há nenhuma retórica do próprio imperador ou do czar russo que fale dessa estratégia. Não há, ninguém falou dela, mas ela existe. Ninguém no fundo dos czares falou nela, mas todos os historiadores, analistas, internacionalistas falam de uma estratégia naval russa. Eu fui fazer essa investigação e depois cheguei à conclusão de que tem aqui um mundo inteiro para descobrir, para entender, e uma linha cronológica extensíssima na qual iniciar. Eu tive até um momento cómico, porque eu, quando comecei a fazer a tese, a dissertação, aliás, eu comecei a escrever no século V a.C. e depois entreguei um calhamaço ao meu orientador, e o meu orientador disse-me: olha, mas porquê é que começou no século V a.C.? Eu, professor, eu queria explicar tudo, está a perceber? E ele assim, pronto, então porquê é que não começou no Big Bang? E eu, também, não é, quer dizer, vamos ter calma, isso já começa a entrar na física, e ele, pronto, e tal, e começa ali a resumir as coisas, faça-me algo mais com mais sentido, que falar de história não é espetar 10 séculos de vida humana em 200 páginas, não, é preciso entender melhor o contexto das coisas, é preciso focar melhor no próprio caso. E nós, claro, temos que fazer um contexto anterior, temos que fazer um contexto posterior, mas também não temos que nos alongar demasiado. Sim. E, enfim, isso foi um pouco o resultado de um interesse tremendo que eu fui ganhando nesta área de estudo específica, na Guerra da Crimeia, que depois começou-me a criar imensos projetos na minha cabeça para prosseguir a investigação. O que não acontecia em guerras anteriores, no século XX, é que não havia intermediadores, não existia ainda a ONU, não existia ainda a NATO. Como é que tu olhas para o papel destas instituições? Têm sabido gerir o que se está a passar? Como é que tu tens observado? Eu sou crítico da forma como as Nações Unidas neste momento não têm conseguido responder às crises, mas isso invalida em mim completamente, ou não valida em mim a ideia de que as Nações Unidas não funcionam e que é preciso acabar com este assunto e seguir em frente. Não, é preciso continuar com este assunto, mas é preciso remodelá-lo. Na minha perspectiva, as Nações Unidas, elas surgem no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e elas, hoje em dia, o contexto político global alterou-se imenso desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e portanto as Nações Unidas não souberam adaptar-se. Não souberam, não quiseram, fruto do tal direito de veto que elas têm no Conselho de Segurança. Esses países obviamente querem se proteger com o direito de veto e, portanto,
sabem que não querem essas alterações porque vão sentir ameaçados, mais uma vez, sentem a sua segurança ameaçada e enfim, as Nações Unidas têm sido reféns um pouco dessa estrutura que criaram. Mais uma vez, foi uma estrutura que criaram, o direito de veto que elas criaram foi justamente para não haver o erro que aconteceu com a Sociedade das Nações, que após a sua criação viu logo países como os Estados Unidos nem sequer entrarem lá, se a memória não me falha, e portanto que no momento da sua criação já estavam condenadas a não funcionar, porque logo, imediatamente entre aspas, mas imediatamente após a sua criação está lá a Segunda Guerra Mundial. E o objetivo da Sociedade das Nações falha enquanto isso. As Nações Unidas tentaram ultrapassar isso, tentaram dar um maior protagonismo às potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, mas hoje não são só as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial que devem e podem ditar as regras. Estamos numa altura bem diferente e temos que ter uma representatividade dos países e dos povos muito maior no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas para que elas funcionem bem. Claro que há fórmulas específicas de o que fazer para as Nações Unidas funcionarem bem, mas depois elas barram sempre um pouco na vontade política. E a NATO? E a Ucrânia não é? Muito rapidamente, já estamos a ficar sem tempo. Algumas considerações. A NATO e a Ucrânia na União Europeia. A União Europeia é um projeto histórico e é único no mundo e até na história do mundo. Pela primeira vez, um conjunto de países com ideias de soberania nacional e de Estado-nação conseguiram se juntar numa mesa e conseguiram colocar um pouco, não ameaçando essa soberania, mas conseguiram colocar-se a par de um projeto que se tornasse um pouco em algumas instâncias a União Europeia é supranacional, portanto está acima do Estado-nação. Isso é importante, isso criou uma identidade cultural nova na União Europeia e tem todo o potencial para ser mesmo um projeto de paz e de ser um projeto que expanda para o mundo. E o facto da Ucrânia querer fazer parte da União Europeia é um resultado daquilo que a própria União Europeia foi e é uma garantia para a Ucrânia que ela nunca mais volta a ser ameaçada pela Rússia. A mesma forma vem da NATO. A NATO, sendo uma aliança militar, é uma aliança que foi criada para proteger países da Europa Ocidental da ameaça soviética na altura. Com a queda da União Soviética houve aquela entrada de rompante de muitos países do antigo bloco soviético na NATO também, para se protegerem de uma ameaça russa, e a Ucrânia está a tentar fazer isso. Só que depois também entra aqui naquela questão de que a Ucrânia quer tanto entrar na NATO para impedir ser invadida pela Rússia, mas a gente está a ser invadida pela Rússia exatamente por querer entrar na NATO. Mas eu espero que a guerra acabe e que a Ucrânia... Pois, tu já disseste aqui várias vezes que estamos a caminhar para a paz, que me parece algo enigmático. De que forma é que estamos a caminhar para a paz? E há bocado não fugiste àquela questão, ou esqueceste, que é... quando é que vamos ver este conflito resolvido? Porque se está na origem uma mentalidade imperialista, essa mentalidade não vai recuar, simplesmente. Essa mentalidade tem que ser derrotada. Como? Guerra. Mas o planeta está protegido, é ele que manda na operação. Enquanto a mentalidade existe, enquanto ele existir... Não, se ele não consegue, se há uma derrota russa no campo de batalha na Ucrânia, ele não consegue fazer nada. E é isso que é importante. Estar a armar a Ucrânia neste momento não é alimentar uma guerra, é mesmo acabar essa guerra. Porque a Ucrânia... Eu sei perfeitamente disso. A Ucrânia não quer neste momento ter armas para invadir a Rússia e entrar a Moscou adentro. A Ucrânia quer uma coisa, é defender o seu território e é garantir que a Rússia nunca mais a invade e depois poder seguir o seu rumo. Mas esta tua crença de que estamos a caminhar para a paz está na origem o facto de já teres lido sobre muitas guerras e todas elas acabaram, eventualmente? Todas as guerras acabaram, eventualmente. Eu estou a ver o planeta acabar primeiro do que as guerras. Não sei não dá para não ser com os jornais que temos, talvez por facto de ter que ler sobre guerras e estar a sonhar às vezes com guerras, que eu já pois deves sonhar, não é? Uma vez por acaso estava numa fase em que eu escrevia a tese, depois para descansar abria e estava a ver uma série de documentários sobre as guerras napoleónicas. Descansar das guerras. Não descansava. E eu numa dessas noites acordei sobrelotado porque eu do nada apercebi-me que eu estava a sonhar, que eu estava a meio da campanha peninsular de Napoleão e eu estava a sonhar com aquelas coisas todas e eu assim, bom, Vitali, é o seguinte, amanhã tu acordas, trabalhas na tese e no final do dia tu vais pegar na tua roupa desportiva, vais ligar ao teu amigo e vais jogar uma futebolada com ele. Eu acho que tens um contrato vitalício com as guerras. Pois, talvez, mas a verdade é essa, as guerras elas começam e elas acabam eventualmente e de alguma forma e
E isso é inevitável. E o importante é saber lidar com elas, é saber criar estruturas que evitem que as guerras aconteçam, porque elas são mesmo inevitáveis, mas temos que tentar. Acabar com o armamento. Era proibido no mundo inteiro. Repare, houve uma altura em que Voltávamos aos paus e às unhas. Bem, se voltássemos aos paus e às unhas, o ser humano ia voltar a evoluir para ter as balas, não é? Houve uma altura em que nós não tínhamos armas, mas continuámos a fazer a guerra. Não, é preciso entender que a guerra não é solução. E neste caso, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia, a guerra começou porque alguém em Moscou, esse alguém é o Putin e mais um grupo de pessoas, entendiam que a guerra é um instrumento viável para fazer chegar aos seus objetivos. E se ele é derrotado, se a Rússia é derrotada, é mais um marco na história de que, afinal de contas, a guerra não é um instrumento viável para chegar aos fins. E isso é importante depois para nós continuarmos a caminhar para o tal chamado fim da história em que não há guerras. Itália, 2025, 2026, 2027? O teu otimismo aponta para quando? O meu otimismo não aponta para datas. Porque eu vou ser honesto, se nós hoje soubéssemos Claro que sim. a data exata em que a guerra ia acabar, essa data seria o dia de hoje. Sim, ou amanhã. Ou amanhã. Começou o mestrado em setembro de 2021, numa altura em que as coisas na Ucrânia davam sinais do início de uma guerra grande. A vida naquela altura resumia-se a discutir guerra, a ler sobre uma provável guerra, a ler sobre guerras passadas. Na sua cabeça crescia o cenário de que uma guerra não ia começar, acreditava na ideia do fim da história, que implica o fim das guerras convencionais, das invasões e da apropriação territorial por conquista. Mas a guerra começou, a guerra tem continuado, não só na Ucrânia. Não é fácil ligar o noticiário por esta altura, mas acordar todas as manhãs sabendo que vai fazer o que gosta tem sido um estímulo gigante. Seria lógico, nesta etapa do texto, escrever alguma conclusão para esta narrativa, mas como ainda há muito para ver, para compreender, preferimos deixar esta retrospectiva em aberto para o que vier e agradecemos ao Vitaly Venislavski por toda a partilha da última hora na Antena 3 e na RTV3. Vitaly, obrigada. Obrigado. Gostei muito, passou a correr e claro que extrapolámos o tempo. O que vamos fazer?